Digam-me o que eu sonhei ontem à noite e o que quer dizer. Videntes, usem seu poder mental, usem seus encantamentos sobre o que eu sonhei ontem à noite e o que significa. E mestres, homens sábios, homens educados, digam o que eu sonhei ontem à noite e o que significa. Eles sentaram em torno do rei e disseram, tudo bem, não há problema nenhum. Podemos dizer ao Senhor o significado do seu sonho, só nos conte o que sonhou e nós diremos o que significa. Sabiam que qualquer sonho que vocês tenham, eu posso dizer o que significa? Estão olhando para mim de um modo estranho? Eu posso estar certo ou errado, mas digo o significado. Não significa que convencerei vocês, mas posso dar a minha interpretação. O rei sabia disto. Portanto, ele disse, desculpem, mas eu não consigo lembrar do que eu sonhei. Eu sou mais esperto do que vocês. Se vocês não podem me contar o que aconteceu no meu quarto há 24 horas, como poderão me falar sobre 2.500 anos à frente? Isso não é lógico? Se eles não podiam dizer o que ele sonhou na noite anterior, como eles poderiam dizer o que iria acontecer em 1 ano, 10 anos, 25 anos, 100 anos, em 1000 anos? Então ele disse, vocês precisam me dizer o que eu sonhei ontem à noite. Ou eu vou cortar suas pernas, seus braços, seu pescoço, e isto será um grande problema. Vocês só precisam me dizer o que eu sonhei a noite passada. E o decreto decorreu pelo império. E ao passar por todo o império, chegou à casa de Daniel. Daniel não era um mágico ou astrólogo ou vidente, mas ele fazia parte da elite educada. Ele não estava no palácio. E quando o decreto chegou até Daniel, Daniel disse, espere. Daniel capítulo 2. Olhem com muita atenção para o verso 15. Aqui nós temos um problema insolúvel. Aqui está um grande mistério, aparentemente sem nenhuma solução. Aqui está a perplexidade diante do não revelado. Aqui está a crise pela qual a vida de Daniel corria perigo. Daniel 2, verso 15. Disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel não sabia qual era a solução para o problema, mas ele conhecia alguém que sabia a solução. Daniel não sabia a resposta para a pergunta, mas ele conhecia alguém que sabia a resposta. Daniel não sabia o que fazer, mas ele sabia como fazer. Daniel achou um lugar sagrado de oração onde os mistérios eram revelados para ele pessoalmente. E nas crises, no final dos tempos, haverá muitos problemas que nós nunca conseguiremos resolver, senão pela oração. Os problemas que enfrentaremos com o casamento, em casa, com as nossas crianças, os problemas financeiros, problemas de saúde. Notem que no mundo de hoje, quase sempre existe alguém que resolve problemas. Qualquer doença que você tenha, sempre existe um especialista. Especialista em olhos, em nariz, especialista em dentes, especialista em costas, especialista em joelho, especialista em dedo mindinho, especialista em dedo polegar, especialista em narina esquerda, em narina direita. Você tem especialista até para a sua orelha esquerda. Por favor, não me entendam mal. Eu louvo a Deus pela ciência médica e pelos especialistas. Não é esta a questão. A questão é que para qualquer problema que você tenha, pode-se achar alguém que oferece a solução. Se você tem problemas financeiros, existe todo tipo de agências financeiras e vários bancos que ajudam a resolver o seu problema. O que eu estou dizendo não é verdade? Se você tem problema com o seu carro, existem especialistas que podem resolver o seu problema. E se você tem problema com o casamento, você tem conselheiros nos muitos jornais. Eu não estou sugerindo de modo nenhum. Tudo o que eu quero dizer é que, quando chegarmos à crise no final dos tempos, não haverá nenhum ser humano que poderá resolver esse tipo de problema. Ninguém. A única solução para os problemas é fazer como Daniel, de joelhos, procurando a Deus. A única solução era a solução divina. E quando você chegar ao fim da jornada, quando você chegar ao final da sua vida, depois de tentar todas as soluções humanas, e você estiver frustrado e exausto, não existirá outro caminho a seguir. Só existirá um caminho a seguir. Pois Daniel achou a resposta no lugar sagrado de oração. Com Cristo você pode achar a solução. E Deus revelou aquele sonho
a Daniel. E Daniel conhecia o sonho antes do rei, dos mágicos, dos astrólogos, dos videntes, da elite educada que não pôde interpretá-lo. Daniel sabia antes do rei. E ele disse em Daniel capítulo 2, verso 28. Daniel capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus nos céus. Não é pode haver um Deus nos céus. Não é talvez haja um Deus nos céus. Não é porventura há um Deus nos céus. Não é eu acho que há um Deus nos céus. Existe um Deus nos céus. Eu gosto desse texto, você não? Eu gosto da segurança deste texto. Existe um Deus nos céus que revela segredos. Alguns segredos da sua vida. Alguns mistérios em sua vida. A respeito de seu futuro. Do futuro dos seus filhos, a respeito do seu dinheiro, a respeito das suas dívidas. Existe um Deus nos céus que revela os segredos e ele fez isso há 2.500 anos e ele faz isto hoje. Existe um Deus nos céus que revela segredos e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça são estas. Note o que ele disse. Ele disse, Nabucodonosor, o sonho é para o fim dos dias. Então, onde quer que este sonho comece, ele termina no fim. Onde quer que comece, termina no fim. Este é um sonho que o leva para o final dos tempos. É um sonho que o leva para os últimos dias. É um sonho que o leva para os dias finais da história deste mundo. A Bíblia diz, Nabucodonosor estará nos últimos dias. Então, Daniel continuou a explicação. Estando tu, ó rei, no teu leito, seguiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Daniel 2:29. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua, esta que era imensa, era de extraordinário esplendor. A cabeça era de fino ouro. O peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Vejam aqui, notem os versos 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e depois os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou. Se você fosse Nabucodonosor, não estaria assustado? Daniel, foi exatamente isto que eu vi em meu quarto. Uma imagem com uma cabeça de ouro, com o peito e braços de prata, com os quadris de bronze, com as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então eu vi uma pedra, não cortada por mão, vindo e destruindo a imagem pelos pés, transformando tudo em pó. E esta pedra se transformou em uma montanha que encheu toda a terra. Agora, se você fosse Nabucodonosor e Daniel tivesse acabado de contar o seu sonho, o que você diria a Daniel? O que você diria a ele? Diria, Daniel, este foi o meu sonho, mas a próxima coisa que eu quero saber é o que isto é o que quer? O que significa? Por acaso alguém já disse a você, levante a sua mão, se achar que as profecias bíblicas são uma questão de interpretação pessoal. Quantos de vocês já ouviram isto? Qualquer um pode supor qualquer coisa sobre profecias. Mas espere um minuto, nós acabamos de ver uma profecia sobre uma imagem com 4 metais, ouro, prata, bronze e ferro. Como vamos entender esta profecia? Talvez o que devemos fazer é pegar alguns pedaços de papel e passá-los para todos. E vamos supor que você nunca ouviu esta profecia antes. E eu vou passar estes pedaços de papel e todos vão tentar adivinhar o que significa. Vamos dizer, bem, ouro significa isto, uma nação muito rica, isto representa... Vamos passar os pedaços de papel para escreverem nele o significado. E eu fecho os meus olhos e tiro um e isto vai ser o que significa. Vamos concordar com isto democraticamente, não é? Você acha que este é o modo de interpretar uma profecia e deixar que todos interpretem do modo que parecer melhor? Quem deu esta profecia para o rei Nabucodonosor? Existe um Deus onde? Nos céus, que faz o quê? Revela segredos. Então foi Deus quem deu esta profecia. Não faz sentido dizer que foi Deus quem deu a profecia para Nabucodonosor? Que Deus deu a profecia para ser interpretada? Isto